Eu vou estar compartilhando para vocês a minha tela. Tá aqui. E eu espero que esteja aparecendo para todos vocês. Nós paramos, domingo passado, nós tínhamos visto todas as bem-aventuranças. E nós vimos que estamos no bem-aventurados pobres de espírito. Nós trabalhamos essa questão. Também os que choram, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os humildes. Nós vimos também os que têm fome e sede de justiça, que serão satisfeitos. Nós vimos também os bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E vimos também bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os... E hoje nós vamos falar um trecho muito joia, que é Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os puros de coração. Não, os pacificadores. O cara tem que aprender a ler também, né? Percebe que o cara é meio cego na leitura. Estou pensando lá atrás ainda. Pacificadores. Porque serão chamados filhos de Deus. Queridos, quando a gente fala em pacificadores, e hoje em dia está bem complicada essa questão de pacificadores, está bem evidente na mídia, tá? O mundo está buscando paz, o mundo está buscando pacificadores, e olha, fazendo uma visão macro, eu vou lembrar um episódio que você deve ter visto na televisão, ou viu no WhatsApp, ou viu no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram, o pessoal falando do Afeganistão. Afeganistão, dia 11 de setembro, foram 20 anos que aconteceu o atentado lá nas Torres Gêmeas. 20 anos, e agora os Estados Unidos está deixando o Afeganistão, e deixando um rastro lá para trás. 20 anos buscando pacificar o Afeganistão. E o resultado, vocês viram a tragédia que está sendo. Tragédia humanitária. O Talibã, por sua vez, não quer paz. Temos também, eu vou agora voltar um pouquinho, nós fomos lá do outro lado do mundo, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você fala assim, mas aqui nós estamos em paz. Em paz? Está tendo uma guerra entre executivo, entre o judiciário e entre o legislativo. Estão em guerra. Nós estamos vivendo uma guerra nas redes sociais entre os esquerda e os de direita. Nós estamos vivendo uma guerra em nossos dias. Nós estamos vivendo uma guerra por direitos e deveres. Nós estamos vivendo uma guerra por posição social. Nós estamos em guerra. E aí Jesus, ensinando os seus discípulos naquilo que seria o sermão da ordenação dos 12, naquilo que seria as suas primeiras orientações, e ele vem dizendo, bem-aventurados, ou como nós já explicamos, quão feliz é, como é feliz, ou como são felizes os pacificadores. Gente, a palavra paz no Antigo Testamento, ela aparece 214 vezes. A palavra paz no Novo Testamento, 90 vezes. E só para você saber, no Oriente, alguns grupos ainda usam a saudação Shalom. Shalom, ele quer dizer que você que tenha ausência de conflitos em sua vida e a bondade e a paz estejam habitando em tudo aquilo que você faz. Ô, Betão, é só isso, é Shalom? Tudo isso é Shalom? E traduzido para a gente, vem como paz. Tá? Mas, na verdade, ela traz um conceito de que aquele que você saúda, aquele que você deseja Shalom, aquele que você deseja essa paz, essa ausência de conflito e bem-estar e harmonia com tudo que está à sua volta. Bom relacionamento entre as pessoas. Ou seja,
eu estou gozando de boa amizade com todo mundo, estou bem com todo mundo, tá? O meu nome não está na boca das pessoas, eu não estou usando a minha boca para falar mal de ninguém e maldizer ninguém. Aí você fala assim, mas tudo isso é pacificador? Não, gente, é muito mais além. O ensino que Jesus está trazendo, ele está trazendo, em primeiro lugar, que feliz é aquele que é pacificador. Não esquece que bem-aventurado é aquele que é feliz. E outra coisa, vale reforçar. Não é feliz simplesmente porque Jesus está dizendo. É feliz porque já experimentou o novo nascimento, já experimentou a paz de Jesus e já é controlado, dirigido pelo Espírito Santo, já está vivenciando a presença do Rei em sua vida e está se deixando controlar e dirigir pelo Espírito Santo. Como consequência, bom relacionamento entre as pessoas. Betão, você não sabe como é que é lá na minha casa. Você não conhece meu pai. Você não conhece meu filho. Você não conhece meu irmão. Você não conhece meu vizinho. Você não conhece o bairro onde eu moro. A cidade que eu vivo. É não depender do externo. Gente, Jesus ele disse, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Crede em Deus, crede também em mim. A minha paz, a paz de Jesus, ela, como já falamos, ela não depende do que está acontecendo em volta. Ela é de dentro para fora. E só aquele que já abriu o coração para Jesus, já entregou o coração para Jesus, está experimentando dessa paz. Então, mas eu não experimentei esse negócio ainda não, cara. Estou em luta, a batalha está grande, a luta está imensa. Querido, eu citei, inclusive, vou citar novamente, né? O fruto do Espírito é Gálatas 5:22. Como é que experimenta isso? O pessoal que participou do encontro dos pequenos grupos, do primeiro encontro e do segundo encontro, o pastor Itamir falou sobre isso. Também já ministramos na Escola Bíblica Dominical sobre o Espírito Santo. Tá? Então, se você depois uma procurada lá em vídeos, lá na Conexão Primeira, vídeos, tem uma... Mas o melhor de tudo é você dar uma lida lá em Gálatas também. Mas, o que eu quero dizer, bom relacionamento entre as pessoas, não pela tua força. Porque, gente, humanamente, o que Jesus ensina, nós vamos estar falando mais sobre isso, quando alguém der na tua face direita, o que a gente faz? Eu tenho o direito de revidar, legítima defesa, tá? E torce para não ser na igreja, porque a minha mão pode estar fechada e a coisa pode complicar. Lógico que eu estou exagerando, mas se no teu coração, Jesus, ensino de Jesus, se tiver ódio contra o seu irmão, já matou. Percebe que o ensino de Jesus, ele começa o processo de formação do grupo que estava com ele. Na verdade, ali havia uma multidão, mas ali 12 tinham que entender esse negócio. Porque depois ele vai dizer, olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. E ele vai avançando porque eles estavam preocupados, porque eles estavam buscando servir a lei, e viver debaixo da lei. E Jesus diz, eu não vim destruir a lei, eu vim para cumprir. E ter paz com o próximo. Já vinha lá do decálogo, dos 10 mandamentos. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Eu tenho certeza que você gosta de você. Pelo menos um pouquinho. Vou dar só um exemplinho aqui, ó. A maioria de vocês já deve ter tomado café hoje, né? Se não tomou café hoje, jantou ontem. Não está desde ontem sem comer. Ou desde anteontem sem comer. Quer dizer que você está cuidando de você. Quando você sentiu fome, você deu comida para você mesmo. Então, você gosta, no mínimo, um pouquinho de você. Básico. Mas vamos avançar. É aquele que recebe a reconciliação, paz com
Deus. Romanos 5:1, é muito legal que Paulo, quando escreve os Romanos, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Para ser pacificador, não tem jeito, tem que ter paz com Deus. Começa por aí. Na largada, tem que ter paz com Deus. Se não, gente, pela nossa própria força, como acabei de dizer, se alguém der na tua face direita, pela tua própria força, você revida, você... E outra, percebam que isso está sendo escrito num período em que o cristianismo está começando. E também, não vou só Romanos 5:1, nós vamos lá dar uma olhada na Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus sentimentos e as suas mentes em Cristo Jesus. É aquele que recebe o fruto da reconciliação. Ou seja, eu me reconciliei com Deus. Eu estou em paz com Deus. A minha mente, lógico, o meu coração está só num projeto, num propósito, numa direção. É a direção de Jesus. É aquele que está em paz consigo mesmo. Eu vou ler dois versículos. Um é o do Salmo 4:8. E, aliás, ele passou rápido demais. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso. E aquietem-se. E também, esse é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade, sinceridade, provenientes de Deus. Não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Ou seja, foi alcançado, foi transformado, modificado e alcançado, mesmo sendo nós ainda pecadores, ele se entregou por nós. Fomos conduzidos a ele para ter paz com ele. E essa paz, agora ela altera de dentro para fora. É consciência que temos conduzido o mundo, especialmente no nosso relacionamento com santidade, sinceridade, que vem de Deus. Não é da minha força. E outra, não é de acordo com a sabedoria do mundo. Porque já perceberam que o mundo não conseguiu ter sucesso nesse negócio de paz, né? O mundo, até aqui, falhou. E, queridos, eu não tô condenando o mundo. Quem sou eu? E nem sou crítico do mundo. Na verdade, na minha visão, quem falhou não foi o mundo. Quem falhou foi a igreja. Se nós temos conflito na seriedade que nós temos hoje, a falha não está no mundo, a falha está na igreja, que sabe o caminho da paz, que sabe quem é o príncipe da paz, que conhece a solução para a paz. E é por isso que Jesus, ele começa preparando-nos. Bem-aventurados, como é feliz, quão feliz é, ou como são felizes os pacificadores. Pois serão chamados, agora que é legal, serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, ou seja, lembra que no passado, quando chamava... Lembra do Barnabé? José das Consolações? Nesse período, tá? O hebraico não tinha a quantidade de adjetivos que tem a língua portuguesa, por exemplo, e a adjetivação. Como eles eram chamados? Filho da consolação, e os filhos e aqueles pacificadores, filhos de Deus. Aquele que promove, que faz com que a paz aconteça. Gente, não basta você saber que Jesus é o príncipe da paz, não basta você saber que a paz é uma necessidade entre os homens, não basta você saber que você precisa da paz, você tem que promover a paz. Entre homens e homens. Timóteo 2:22, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os de coração puro, os que de coração puro invocam ao Senhor. É com eles que eu vou estar. É com eles que eu vou buscar. Eles estão em paz, quero andar com essa gente. Quero me misturar com eles. Quero estar juntinho com eles. Quero estar no meio deles. Quero viver com eles. Quero adorar a Deus com eles. Agora nós já estamos podendo, agora estamos voltando aos cultos presenciais. E também 1 Coríntios 14, 18 e 19. Dou graças a Deus
por falar... Essa parte é legal. Por falar em línguas mais que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em língua. É muito legal que Paulo, ele dá graças a Deus por falar em línguas. Olha o que ele diz, mais que todos vocês. Ô, Betão, isso quer dizer que você tem alguma dificuldade com dons de língua? De maneira alguma, é dom do Espírito. O dom do Espírito, na minha concepção, é ferramenta para o corpo de Cristo caminhar. E Coríntios, aliás, que você puder dar uma lida, traz uma séria orientação nisso, e Paulo reforça essa orientação. Eu dou graças a Deus por falar mais língua que todos vocês. Todavia, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir. Olha o propósito. De que os homens cresçam a falar 10.000 palavras em outra língua. Ou seja, a língua na igreja já foi motivo de confusão. Nós estamos afastados há mais de 1 ano. Mas nós já tivemos problemas de grupos pelo que falam. Pelo falar demais e acabar perturbando a paz. O sentido do que Paulo está dizendo é esse. E o propósito é esse. Eu estou aqui, gente, é para contribuir para com o outro. E eu tenho que ser um pacificador que promove a paz. Não só promove a paz com os homens, mas também promove a paz com Deus. Como diz lá em 2 Coríntios 5:20, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. E essa tem que ser a nossa mensagem. E quando você estiver lá na rede social e vir, quase que eu falo e ver, né? Matando o português. E quando você estiver lá na rede social e vir aqueles irmãozinhos defendendo suas posições políticas de maneira assim, um tanto quanto veemente, eu vou dizer para os irmãos, essa semana aqui eu escrevi para um pastor amigo, dizendo para ele, meu irmão, eu acho que o melhor é você conversar com outro irmão lá, que é pastor também, os 2 pastores, discutindo na rede social publicamente para todo mundo, coisa horrorosa. E coloquei aquele versículo para eles, procura reconciliar-se com o teu irmão no caminho. É mais cristão, né? É mais parecido com Deus. E os 2 são bem conhecidos. Eu achei tremendamente desagradável no Twitter eles se exporem dessa maneira. Mas por quê, gente? Às vezes a pessoa esquece. É por isso que eu falo que você não pode ter uma fé burra. Gente, nós somos do reino de Deus. Nós somos chamados para ser chamados filhos de Deus. E nós temos que promover a paz entre os homens. E se eles pisarem na bola, queridos, lembra do Atalaia de Israel? O Atalaia de Israel, para quem não se lembra, era o cara que ficava lá no alto da muralha. Israel tinha um muro, e tinha um cara que ficava lá no alto do muro. Uma torre de vigia. E lá no alto do muro, quando ele via o exército inimigo vindo de longe, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que tocar a sua corneta. Ele tinha que tocar a sua buzina, para que todo mundo que estivesse em Israel se preparasse para a guerra, porque o inimigo estava chegando, porque o inimigo estava se aproximando. E dessa forma, eles se preparavam para a guerra e fechavam os portões e não eram atacados pelo inimigo. Deus nos colocou como atalaias para essa sociedade corrupta, perversa, maldosa, mal intencionada. Para que eles possam ter paz com Deus, para que eles possam ter paz, nós temos que cumprir nossa função. E levá-los à reconciliação. E lógico, Isaías também, 52:7, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Você percebe que... Peraí, Betão, você quis dizer que quando Jesus falou, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, ele quis dizer tudo isso? Exatamente, é o conceito que ele tem que entender. E não só isso.
Esse versículo podia ser traduzido: bem-aventurado o homem que faz a paz em seu próprio coração e em sua alma. Podia ser traduzido também: quão feliz é aquele que cria relações justas e sadias entre os homens, porque a sua ação é obra de Deus. E aí a gente avança. Quando Jesus deu toda essa orientação, ele vai concluindo as bem-aventuranças dizendo assim: olha, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, porque é grande a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Queridos, o ensino aqui, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles, aqueles que são perseguidos por causa da justiça, os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Quando Jesus ensina isso aqui, gente, pouco depois, você sabe que Jesus foi crucificado e os cristãos começaram a entender isso depois que a perseguição veio. E a perseguição, gente, lá não foi algo suave. Pra vocês terem uma ideia, o imperador, ele queimava os cristãos vivos. Gente, é um período de dominação, é um período que foi um período de guerra, são povos violentos, são povos bárbaros que dominaram Israel. Lógico que é bom lembrar que Israel foi dominada, tá, por causa do seu pecado. Lembra-se que de Roboão, o filho de Salomão, que complicou a situação, dividiu o reino do norte e o reino do sul. Roboão ficou no norte, Jeroboão foi para o sul, para Judá e Benjamim, e por muito período ali, até o reinado de Asa, a situação estava tranquila. Depois eles se afastaram de Deus, e se afastando de Deus, o que Deus fez? Mandou Nabucodonosor lá para corrigi-los. Caiu Samaria, depois caiu Judá e Benjamim. Eles foram levados para a Babilônia, lembra? Depois o Império Babilônico cai. O Império Babilônico é destruído. Lembra lá do livro de Daniel? Os primeiros capítulos de Daniel, Mene, Tekel, Ufarzim. Caiu o Império Babilônico. E vem o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa também acaba. E vem o Império Romano. Alexandre o Grande domina toda aquela região. Ou seja, Israel embaixo de tudo isso. Dominado, escravizado, preso. E depois, e nesse período, Roma se estabelece, mas lembra que Ciro, o decreto do rei Ciro, eles voltaram, está lá no livro de Esdras, eles reconstroem o templo, Neemias reconstrói o muro. A cidade é reconstruída, mas eles estão debaixo do Império Medo-Persa e depois debaixo do Império Romano. Eles não são uma cidade livre, eles não são livres. E essa servidão ao Império Romano, eles têm que pagar tributo para Roma. Lembra? Quando perguntam, que eu diga, para que eu devo pagar esse tributo ou não? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então, eles estão nesse período todo debaixo de povos batalhadores, dominadores, bárbaros. E depois, o que isso acontece? Eles não se dobram ao imperador. E não se dobrar ao imperador, não se curvar ao imperador, implica em morte. Inclusive, a tradição fala sobre o Policarpo, né? Que foi bispo de Esmirna. Homem bom, querido, amado, mas que não se curvou ao imperador. E ele foi queimado vivo. E não só ele. Alguns foram dilacerados, jogados às feras, queimados vivos, mutilados, mortos. E por quê? Eles eram acusados de uma série de coisas. Eram acusados, inclusive, de estar contra o império.
E contra o império, gente, era motivo de morte. E eram barbarizados. E agora, pelo fato de seguir Jesus e não se curvar ao imperador e não adorar o imperador, porque o imperador, naquele período, ele se achava Deus. Ele se achava Deus. Esse é o problema. E algumas pessoas no nosso país também têm essa dificuldade. E você vai perceber que alguns deles, quando falam, eles nem olham para baixo. Sabe por quê? Se ele olhar para baixo, ele acha que vai ver Deus. Ele acha que estão acima de Deus. O imperador pensava assim. E tanto que ele era adorado, essa adoração ao imperador, ele se achava Deus. E quem não se curvava aos ídolos que ele fazia, a imagem dele lá, complicava. O que acontecia? Eram mortos. E por causa da justiça, por ser justo, por ser bom, por não se curvar e entender que só havia um Deus, muitos deles foram martirizados. Quando você pega o livro de Atos, o primeiro dele é Estevão. Depois Tiago. E quem consente com aquilo é Paulo. E aí Jesus vem dizendo assim, bem-aventurados. Feliz, como é feliz aquele que é perseguido por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E percebe que o tempo aqui do verbo, inclusive, tá? É no presente, não é no futuro. Eles são perseguidos não por dificuldades gerais. Eles são perseguidos, gente, não por fanatismo, não por uma causa. Eles não são perseguidos não por razões político-religiosas. Na verdade, tá? Não são perseguidos por bondade ou pela nobreza. E não são perseguidos por colocarem em situações difíceis. Eles são perseguidos simplesmente por serem diferentes em suas vidas, pensamentos e palavras. E, meu querido, minha querida, eu vou dizer uma coisa para você. A sociedade pós-moderna, essa sociedade fluida, ela vai te perseguir. Querido, hoje em dia, depende se você expressar tão somente o que você pensa, você já vai ser perseguido. Agora, se você expressar dizendo que o seu Deus não aceita algumas coisas, aí a coisa vai complicar muito. Eu vou dar um exemplo aqui que é bem claro, que as nossas igrejas vão sofrer perseguição em curto espaço de tempo. Robertão, você está profetizando? Não, querido, é lógica. A nossa igreja, a primeira igreja batista de Santo André, nós fizemos um trabalho por um período na Avenida Industrial, trabalhando com prostitutas e homossexuais. Eu estive lá pregando várias vezes e acompanhamos o crescimento dessas vidas que aceitaram Jesus, foram transformados, foram modificados. Deus fez uma obra maravilhosa. E eles foram resgatados da prostituição. Prostitutas e homossexuais sentaram nos bancos da nossa igreja. Está certo que muitos morreram de AIDS e alguns deles apodreceram em vida por causa do silicone industrial. Mas foram transformados. Hoje em dia, se você pregar para um homossexual dizendo que ele pode aceitar Jesus e que ele pode mudar de vida, opa, você passou a ser diferente. A sua forma de pensar não bate com a nossa. Não bate com a da sociedade pós-moderna. Se você for contra a ideologia de gênero, a tua ideia, o teu pensamento não bate com a sociedade pós-moderna. Você vai ter dificuldade. E a igreja nunca foi contra os homossexuais. Ela foi contra o homossexualismo, sim, desde o início. Porque é pecado. Robertão, você pode dizer um negócio, dizer, não, eu estou dizendo, não quero chocar ninguém, queridos. Eu quero dizer que o conflito vai existir. Por quê? Estou tentando se adequar. E geneticamente, biologicamente, eu não sou negacionista. Você nasce com o protocolo XX ou XY. O seu DNA não pode ser alterado. O dia que começarem a alterar DNA, vai ser uma revolução na ciência. Eu não sei onde o negócio vai parar. Mas, enquanto isso, nasce macho e nasce fêmea. Nasce homem e nasce mulher. Simplesmente questão científica.
sem ser negacionista pela ciência. E por isso, aqueles que dizem que não pode ser contra a ciência vão ser contra isso aí. É louco, não é? Você acha que era diferente no período de Jesus? Você acha que era diferente no período da igreja, quando a igreja começou? E Jesus já sabia disso. E por isso ele disse: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E se hoje, bom, você está vendo na mídia aí a questão da justiça, como ela está sendo banalizada no Brasil. E não para por aí. Vai além. Mas vai acontecer com a gente? Vai. A diferença é que você é controlado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, convicção com o Senhor, andando com o Senhor, Deus vai colocar as palavras na sua boca. Quando chegar diante dos magistrados, não se preocupe com o que tem que falar. Abre tua boca e taça encherei. Oh, glória. É assim que é. Porque, pois deles, é o reino dos céus. Alegre-se, regozije-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Alegrem-se e regozijem-se. Então, eu não sei se eu estou preparado para essa briga, não. Não é você que tem que se preparar. Deixa o Espírito Santo te controlar. Deixa ele te dirigir. E aqui, gente, eu concluo, tá? A parte das bem-aventuranças. E aí, a gente entra na aula 2. Talvez a gente fique retido um pouco com a questão do tempo, mas eu vou tentar andar em tempo suficiente que fique claro para você entender. Ok? E aí eu vou para Mateus capítulo 5, versículo 13, até o versículo 16. Que legal. O pastor Itamir, na sua apostila, ele fala que para você viver as bem-aventuranças, tem que ter o tempero. Tem que ter algo que diferencia. E o tempero, Jesus dá. Sabe qual é o tempero? Ele começa dizendo aí: vós sois, ou vocês são, o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Você percebe que Jesus, ele usa figuras maravilhosas. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina todos que estão na casa. Aí, Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês. Em algumas traduções, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem. E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O ensino aqui, gente, é de uma profundidade única. Primeiro, Jesus está falando de sal. Versículo 13. Bom, acho que todo mundo conhece muito bem o que é sal. E, aliás, quem tem problema de pressão alta sabe o que é isso. Porque muito tempo atrás, para tratar a pressão alta, tirava o sal completamente do alimento. Para que a retenção do sal hídrica na corrente sanguínea não fizesse a contratura de vasos sanguíneos. Consequentemente, a pressão arterial não subisse. E também eliminava a retenção hídrica, que é um dos causadores também da alta pressão. Então, quem comeu comida sem sal, sabe do que eu estou falando. E quem já comeu comida muito salgada, também. Então, o sal aí é um negócio conhecido. Para vocês terem uma ideia, por um período, o sal não era um negócio tão comum. Na verdade, tá? A porção de sal que as pessoas tinham direito funcionava como o salário, da onde vem a palavra salário, devido à porção de sal que recebiam quando trabalhavam para poder comer os alimentos. E foi moeda de troca por muito tempo. Lógico que depois se estabeleceram outras moedas, outros elementos de troca. Mas um dos primeiros pagamentos que os empregados recebiam era o sal. E
Sal, a característica fantástica dele, quando você olha, em primeiro lugar, ele é branco. Inclusive, se você quem já teve a oportunidade de ver, eu tive, de ver uma salina, os funcionários da salina trabalham de óculos escuros. Ah, é por causa do sol? Não, porque a luz solar refletida naquela brancura, ela com o tempo, ela causa um problema na retina, e reduz a capacidade de visão. Então, gente, o sal ele é um símbolo de... Quando ele é branquinho, tranquilamente, você coloca... Tem o pessoal que usa sal rosa do Himalaia, né? Então, você sabe, é o sal rosa do Himalaia. Alguém já viu sal preto? Eu nunca vi. E você colocaria na mão, quando alguém trouxesse o saleiro para você, se ele não viesse de cor branca, você colocaria na sua comida? Simples assim. Se você olhar no sal e ele estiver cheio de manchas coloridas, de cores, você vai usar, você vai entender que ele não é puro. Característica do sal: brancura, sabor. É usado também, para quem é mais antigo, a minha família, como é nordestina, a minha mãe costumava, de vez, salgar carne, porque o meu avô matava cabrito. Tá? Então, e alguns tios, quando vinham da Bahia, traziam carne de sol salgada, carne de cabrito. Não é, por isso chamavam de carne de sol, porque ela era salgada, para tirar toda a umidade, para que ela não entrasse em putrefação. Então, o sal também é um elemento conservador. Então, o sal é um elemento conservador. Sal ele é usado para mudar o sabor das coisas, modificar o ambiente, modificar as situações, modificar a atitude das pessoas. Sal. Então, quando Jesus usou o elemento sal, era um elemento conhecido, era um elemento já que todo mundo não tinha dúvida do que era. E, lógico, com todos os seus símbolos, tanto de pureza, tanto de sabor. Tá? Mas uma coisa importante também, o William Barclay, quando ele escreve sobre esse texto, ele diz que havia uma tradição na sinagoga, quando alguém pisava na bola, enfiava o pé na jaca, quando dava a mancada, o que ele fazia? Quando ele retornava, ele deitava na soleira da entrada da sinagoga para que os irmãos pisassem sobre ele, para que mostrassem que ele tinha podia ter sido lançado fora. Gente, eu nunca vi sal sem sabor. Se ficar sem sabor, ele é igual a areia. Por isso, ele não serve para nada, para ser lançado fora e pisado pelos homens. Esse pisado pelos homens traz essa imagem do cara que pisou na bola, que pecou, que quebrou os preceitos da lei e está sendo ali para ser pisado. No Velho Testamento, o sal, ele tinha sua relevância. Êxodo 30, 35, e lá em Levítico fala justamente sobre isso e também em Números. Agora, no Novo Testamento, ele tem essa função de modificar as coisas, de mudar o ambiente e mudar as pessoas. Qualidade inerente de Jesus. O que ele faz? Quando ele chega, muda. Quando ele chega, transforma. Tá? E eu gostaria de ler rapidamente, tá? João, capítulo 3, versículo 19, só para a gente pontuar, né? João, capítulo 3, o versículo 19. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Luz. A luz veio ao mundo. E é muito legal que ele diz o seguinte: não se pode esconder uma cidade colocada no alto de um monte. E todos vocês aqui, nós somos aqui urbanos, né? Tremendamente urbanizados,
gente não vive mais sem energia elétrica. Tanto que à noite tornou-se algo bem aceitável dos homens. Porque na cidade, aqui na metrópole, todas as casas são iluminadas. Tem energia elétrica, tem luz. Então, na sua casa, não é diferente, a luz é colocada no alto. Para que ela dá luz para toda a casa. Algumas pessoas, inclusive, avançam, colocam um abajur, né, com uma luz mais suave em alguns lugares. Vós sois a luz do mundo. Jesus está falando para nós sermos luz. Ou seja, onde você chegou, tem que acabar com as trevas. Quando você chegar em algum lugar, quando você estiver em algum lugar, tem que extinguir as trevas. Por onde você andar, tem que brilhar. Eu me lembro quando Moisés desce do monte depois de ter estado cara a cara com Deus e o seu rosto brilhava. Ele chegou e o pessoal falou assim, o teu rosto está resplandecente, Moisés. Era visível aos olhos do povo de Israel que aquele homem tinha estado na presença de Deus. Gente, como faz falta para a nossa sociedade hoje, pessoas que quando chegam em alguns lugares, as pessoas possam dizer verdadeiramente, esse homem estava com Deus. Eu gosto de contar o exemplo da Miss Kathleen Campbell, que esteve na nossa igreja há um tempo atrás, há bons anos atrás, o seu esposo, em McDashers, Texas, quando ele passava na rua, as pessoas apontavam para ele e diziam, lá vai um santo homem de Deus. A vida da presença de Deus nele era tão intensa, que quando ele andava na rua, as pessoas apontavam para ele e diziam, lá vai um santo homem de Deus. Eu não vou perguntar como é que você é conhecido no seu bairro, no seu condomínio, na sua faculdade, no seu trabalho. Mas serve para uma reflexão isso. Para você pensar, espera aí, eu tenho que ser luz. Eu tenho que ser luz do mundo. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que brilhar. Não é para se destacar. Gente, Deus não chamou a gente para ser estrela. Ele pediu para a gente ser luz. Diferente. Tem gente que quer ser estrela. Quer aparecer. Não é essa a situação. Você foi chamado para ser luz do mundo. E nós estamos numa situação conturbada no nosso país. Apesar de debaixo de uma pandemia, graças a Deus, os números estão reduzindo, a situação está melhorando. Lamentavelmente, hoje perdemos o pastor Edson Barcelos para essa doença. Mas, mesmo assim, a falta de luz nesse mundo é um negócio assustador. Quem dirige sabe que essa luta por direito. Quem está vendo até o noticiário hoje, a luta desenfreada que está acontecendo por espaço. E querem aparecer, querem brilhar, querem ser o dono da verdade, querem ser dono da razão, querem ter razão. Essa luta em glória, direita, esquerda, comunista, com direitista, etc. e tal, gente. E separando pessoas, e as pessoas que podiam ser luz, sendo trevas. É maravilhoso quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E aquele que anda em mim, que estiver em mim, não andará em trevas. E para você, você é luz do mundo. Você é. Espera aí, Betão, você quer dizer que agora eu tenho que andar parecido com Jesus? Exatamente. Eu tenho que ter a cara de Jesus? Exatamente.
E as pessoas têm que ver em você a luz da mesma maneira que as pessoas viram no rosto de Moisés, não pela sua própria força, não pelo seu entendimento, não pelo seu conhecimento, mas porque você já tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, e ele já está vivendo em você, e essa luz que está em você não pode ser apagada. Deixa ele brilhar. Deixa ele brilhar. Brilhando, brilhando. Quero brilhar. Lembra? Alguns conhecem esse hino, é bem antigo. Mas é isso. E é uma qualidade de Jesus, é ser luz. E é uma qualidade também dos filhos de Deus, ser luz. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5, é muito legal. Portanto, vós todos sois filhos da luz do dia. Não somos da noite. Porquanto vós todos sois filhos da luz. Lembra que eu falei do Barnabé? José das Consolações? Você tem que ser chamado aí, ó, pelo seu nome, filho da luz. Eu, na minha atividade profissional, hoje sou gerente de TI, e tinha um período que eu dava consultoria para empresas. Em alguns lugares, eles me chamavam de Deus. Deus chegou. Eu falei, não, gente, não sou, não. Aí tinha um contador que dizia assim, que os médicos, ele falava assim, Roberto, presta atenção, os médicos acham que são Deus. O pessoal da informática tem certeza. Eu falei, não, eu não. Eu sei que eu sou filho de Jesus. Eu sou filho de Deus. E eu ajudo, quando puder. E não sei tudo. Estou aprendendo. Mas tem gente que acha que é a última bolacha do pacote. Acha que tudo foi feito para ele, que o mundo foi feito para ele e tudo gira em torno dele ou dela. E tem direito a tudo. E aí que alguém que cruzar o caminho desse que é o soberano poderosíssimo. Você tem que trazer luz, meu irmão. Você tem que trazer paz. Você tem que ser bênção. Eu gosto daquela expressão que era usada por um pastor amigo. Por onde passar, tem que exalar o bom cheiro de Cristo. E tem uma frase que eu uso de vez em quando eu uso, que as pessoas não gostam muito. Querido, pregue a tempo e a fora de tempo. E, quando possível, use palavras. Você é a Bíblia que o mundo está lendo. Gente, você sabe que a ignorância bíblica no mundo, aliás, no Brasil, é um horror. Aliás, é fato que muitas pessoas não conhecem, mal sabem interpretar um texto. Nós estamos com vários analfabetos funcionais. Isso é uma miséria, é lamentável. Nós somos redemocratizados já tem mais de 30 anos. E os nossos governantes não deram educação de qualidade para o nosso povo ainda. E nós estamos colhendo os frutos disso. Desculpa, eu vou colocar um número para vocês. Vocês sabiam que a população do Canadá ela é menor que a população do estado de São Paulo? Você sabia que o produto interno bruto do Canadá é só 20% menor que o do Brasil? Sabe por que isso aí? Educação. Qualidade da educação. Mas não tem nada a ver com a nossa aula. Então, quando as pessoas não têm conhecimento de leitura, não leem, não interpretam, e não têm conhecimento da palavra, gente, na escola não ensina a Bíblia. Na rua não ensina a Bíblia. Só em igrejas e algumas. Então, a Bíblia que o mundo vai ler hoje é você. E é isso que Jesus está dizendo. Vós sois a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Vocês é que vão iluminar. O mundo vai ler vocês e o mundo vai ver vocês. E não adianta, não coloca a luz debaixo do velador. Coloca num lugar iluminado.
Não se pode esconder uma cidade no alto do monte. Não dá para esconder o que já existe em você. Deixa o Espírito Santo agir. E a luz, ela é inimiga das trevas. Não tem comunhão. Chegou luz, as trevas vão embora. Ela tem que sair, não é opcional. Então, meu querido, a palavra de Jesus para mim, hoje, e para você hoje, deixa a tua luz brilhar. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Como o sal, que não aparece. Dá para ser? Não tem como. No passado, era usado, inclusive, para conservação, mas no presente, o sal também tem um valor significativo na refeição. Já falamos sobre isso. E o mais legal ainda, tá? As ações que não aparecem. Oração, jejum, contribuição, vida bonita, são coisas que não aparecem. O sal também, quando ele está no meio do alimento, ele não aparece, mas se faltar, e você pode ser sal da terra. Orar, jejuar, contribuir, uma vida bonita, vai salgar o ambiente, vai mudar o ambiente que você está, vai transformar. E como ser luz? Que aparece. Claridade. Nós temos a necessidade de viver na luz. E o mundo hoje está em trevas. O mundo hoje precisa de luz. E onde a luz aparece? Aconselhamento, auxílio, prontidão para servir. E Jesus ele finaliza falando sobre a luz, dizendo assim, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz. Depois que ele falou, vós sois a luz do mundo, vocês são o sal da terra. O sal não pode ficar sem sabor, a luz não pode ser escondida, ela tem que parecer, tem que estar em seu lugar de destaque, ela tem que permitir que muitos vejam. Percebe que ele traz as bem-aventuranças, ele diz o modo de vida que tem que ser, e ele vai dizendo, olha, se alegra, fica feliz. Quando você está vivendo isso, a consequência de viver essas bem-aventuranças, a consequência de você viver essa vida, a consequência de você saber que está sendo controlado, dirigido pelo Espírito Santo, a consequência de você saber que eu estou no controle, que eu estou no comando, que a tua vida é uma vida que me agrada. É você saber que vocês são o sal da terra. É saber que você é o sal da terra. É saber que você é a luz do mundo. E é saber que você é aquele que vai fazer diferença aonde você vai caminhar, aonde você andar. E aí ele conclui, assim brilhe também a vossa luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ela tem que aparecer, que ela possa brilhar, que ela possa ser algo evidente, claro e que inconfundível. Assim brilhe, assim resplandeça, assim ilumine a vossa luz. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras. Robertão, então você quer dizer que depois de todo esse discurso, depois de tudo que Jesus falou, eu vou ter que agora ficar me mostrando para os outros? Para que vejam as vossas boas obras. E como é que eu faço boas obras? Querido, eu não vou nem estender esse boas obras aqui. Isso tem que ser inerente de cada ser humano, cada cidadão, né? Mas aquele que conhece a Jesus, ele sabe qual é o seu papel diante de uma sociedade corrupta e perversa. Ele sabe qual é o seu papel diante dos homens. Ele sabe qual é o seu papel
lá no seu trabalho, lá no ponto de ônibus, lá na estação de trem, lá na faculdade, lá na escola, lá com o seu vizinho, lá no seu apartamento, lá no seu condomínio. Ele sabe. Primeiras regras básicas de cidadania. Mas além disso, para que eles vejam as vossas boas obras. Como é que teu vizinho vai saber que você faz boas obras? Não é difícil. Eu moro num prédio, gente, que são 20 andares. Lógico que eu já participei de várias reuniões de condomínio, né? Fiz meus posicionamentos, inclusive. Mas alguns vizinhos aqui, semana passada, encontrei 2 pessoas no elevador que eu nunca tinha encontrado. Não, mas você mora aí há pouco tempo? 4 anos. E como é que você se comporta diante de uma pessoa que você nunca viu? Primeiro lugar, cumprimento, educadamente. Mas tem dia que eu acordo de manhã e não quero falar com ninguém. Para com isso, meu irmão. Que luz é essa? Eu tenho dificuldade, gente. Crente carrancudo, briguento, questionador, que fala alto, que grita. É complicado isso. É complicado porque é incoerente com o que a gente está aprendendo. É incoerente com o que Jesus ensina. Faz uma ideia. Eu me lembro que muito tempo atrás o livro foi bastante divulgado. Hoje, inclusive, está disponível em PDF, porque ele já caiu em domínio público, né? Em seus passos que faria Jesus. Bem antigo. E um irmão me mandou outro dia em PDF para mim. Achei muito legal. Mas quando eu me converti, ele era muito comum. Hoje em dia ele já, vamos dizer assim, caiu da moda. Mas eu só o título leva você a pensar. Como é que você começou o seu dia hoje? Gente, espera aí, presta atenção. Calma, tranquilo. Não quero acusar você. Eu não quero ser aqui o grande acusador. O diabo já faz isso muito bem. Eu estou te questionando para que você analise junto comigo o que nós estudamos até aqui e reflita. Porque não adianta nada, gente, a gente estudar aqui, a gente trazer os termos do original, a gente trazer o posicionamento de outras versões, trazer alguns posicionamentos de alguns escritores, alguns autores do livro do pastor Itamir, e depois esse tempo que nós ganhamos aqui, não vou dizer gastamos, eu saí daqui e não fazia diferença nenhuma. Pô, que legal, foi muito legal a aula hoje, ó, valeu, hein? Ou então, Betão, só bater nessa tecla aí, não muda. Betão, hein, tá louco. Vai estudar um pouco, cara. Você pode pensar de várias maneiras, mas se não fizer diferença depois que a gente terminar o estudo aqui, não valeu de nada. E tem que, não só isso tem que ser algo prático no nosso viver diário, na nossa vida. Jesus, depois de tudo, ele falou assim, ó, assim brilhe a vossa luz. Do mesmo jeito que é sal da terra, luz do mundo, que não pode ser escondido. A luz de vocês tem que brilhar. Betão, agora eu vou enfiar a Bíblia na cabeça dos outros? Não. Jesus não saía enfiando a Bíblia na cabeça dos outros. Dava uma oportunidade para ele, porque sabiam que ele era mestre. E quando você falar movido, imbuído pelo Espírito Santo de Deus, meu querido, não vai ter ouvido humano que vai resistir à tua palavra de sabedoria. Porque o Espírito Santo, quando ele fala, então, mas eu vou ter que fazer um curso de teologia para lembrar os textos bíblicos. Não, querido. Quando era novo convertido, eu estava indo para São Paulo, no trem eu vi um cara pregando. E uma mensagem do cara era uma mensagem assim, gente, de um nível teológico fantástico, maravilhoso. Sabe o que ele dizia? É o seguinte, pessoal, Jesus veio, ele morreu para salvar você, para você se arrepender. Você precisa se arrepender dos seus pecados, senão você vai para o inferno. Super teológico. Super profundo teologicamente. E um dia eu estava voltando no trem, e Deus falou assim para mim, fala.
Eu, para, Jesus, que é isso? Isso é coisa da minha cabeça. Tinha uma mulher do meu lado. E o Espírito Santo falou assim, fala agora. Eu, o que é isso? É minha imaginação. Gente, hoje eu estou terrível de imaginação. Eu falando comigo mesmo. E aquele negócio me incomodou. Aí eu tinha um folheto que eu ganhei. O cara me entregou um folheto. Peguei o folheto, aquela mensagem, nem me lembro mais o conteúdo, não, uma mensagem. Falei, olha, essa é uma mensagem para você. E naquele período, a mulher pegou e começou a ler. E eu até esqueci, né, mãe? Ela vira para mim, tocou em mim. Quero te agradecer, porque é tudo que eu precisava ouvir nesse dia. E eu pensei, mas eu não falei nada. Você mudou o meu dia. Essa semana aqui eu encontrei com uma pessoa, fui levar o carro para fazer a revisão, e o nome do cara é Paulo. Ele é consultor técnico da Honda, lá que ela fica na Vincheta. E depois de ter entregado o carro, ele entregou o carro, eu estava com aquele folhetinho colorido que os ciclistas na nossa igreja estão usando. E eu deixei no carro de propósito, para entregar para quem. Ele me agradeceu muito, ficou muito feliz. E eu falei para ele, tem algumas coisinhas que eu preciso falar para você. Primeiro é que Jesus te ama. Tem um plano maravilhoso para a sua vida. Segunda coisa, que diante da santidade de Deus, todos nós somos pecadores e tal. E a terceira, e o mais importante, é que o sangue de Jesus nos purifica todo pecado. O cara começou a chorar. Convidei ele para vir na nossa igreja. Você vai dizer, pô, Betão, você é o cara, hein? Você evangeliza, você... Não, meu irmão. Eu jamais falaria de Jesus para aquele homem se não fosse movido pelo Espírito Santo. E eu não sou bom, não. Eu nem lembrava que Jesus existia quando eu estava pegando meu carro lá. Nossa, Betão, com título de pastor, você tem... Gente, sou melhor que ninguém. Sabe o que Tiago diz? Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões, quando eu digo homem no sentido genérico, é claro, né? Sujeito às mesmas paixões. Ele orou e por 3 anos não choveu. E depois ele orou de novo e Deus mandou chuva. Não é a minha fé que vai fazer a diferença. A diferença está no tamanho do nosso Deus. Não é aquilo que eu penso, que eu sonho, que eu acho que eu sou, e mesmo que eu acho diante de Deus, que vai fazer diferença. É o tamanho do nosso Deus e o poder que há nele, e que a gente não percebe. Quando Jesus fala, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu, é pela atuação do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, na vida de toda a igreja. E é o próprio Jesus caminhando e andando no meio dessa geração, para que eles conheçam o que é a luz verdadeira. E Deus vai te surpreender, meu querido. Sabe aquela história de abre tua boca e taça encherei? É isso. Eu nem lembrava daquele momento que... Depois eu lembrei que tinha o folheto lá. Eu peguei o folheto e dei para ele. E lá tem o QR Code, lá que tem uma mensagem e tal. Mas se não acontecer, é assim que ele quer que seja. Pois foi assim que o evangelho chegou até nós. Se não fosse assim, gente, depois de 2000 anos, o evangelho tinha se acabado. E ele chegou até nós. É por isso que nós alcançamos a salvação. É por isso que nós somos transformados. E é por isso que nós estamos aqui. Eu tenho a minha experiência. Eu sei que Deus vai dar muitas para você. E quando a gente estuda o Sermão do Monte, é para a gente entender que nós estamos sendo preparados para essa vida, diante da sociedade, diante do mundo, para que eles conheçam, para que eles vejam. Assim brilha a luz de vocês, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Glorifique o Pai de vocês, que está nos céus. Meu irmão, minha irmã, eu espero ter sido claro, objetivo, apesar que tinha muita coisa para passar, mas o tempo não permite. E eu quero franquear a palavra para vocês.
Então, tendo alguma dúvida, pergunta, ou quer acrescentar alguma coisa que Deus colocou no seu coração enquanto estávamos falando, esse é o momento. Assim todos seremos edificados e todos vamos crescer juntos em Jesus. Fique à vontade, se você quiser trazer algum comentário, acrescentar, dúvida, abre o microfone e use a palavra.